Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Segundo vídeo gravado aqui no estúdio Amiga Bíblia, que alegria. Ai, Deus é maravilhoso, né? Se você não assistiu o vídeo passado, o tema é Deus faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Ele tem todo o poder. Vamos lá, a gente inverteu um pouquinho aqui os textos, né? Eu li Efésios 3, 20 e 21 no vídeo passado. Agora a gente vai voltar a alguns versículos que é do 3, 14 até o 19. Paulo, diante de todas as coisas que ele estava falando sobre o plano de salvação, como a salvação é pela graça, mediante a fé, ele falou que judeus e gentios agora, através de Jesus, podem fazer parte de uma família só. Ele falou sobre a igreja que veio e é uma representante, é uma agência, a igreja é a representação de Deus aqui na terra. E agora ele diz assim, ele continua dizendo, diante de tudo isso que eu falei, Efésios 3, 14 diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, diante de tudo que eu falei, eu não consigo ficar parado. Eu tenho que me ajoelhar, me render em adoração a Deus. Diante de tudo isso, diante do plano maravilhoso de salvação, do amor de Deus, não dá para ficar inerte. Ele diz assim, oro. Então o que ele faz? Diante de Deus ele se ajoelha e ele ora. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Então Paulo faz essa oração aos cristãos e essa oração é até hoje por todos os cristãos. Eu oro para que o poder de Deus esteja em vocês. Olha só que coisa linda. Fortaleça vocês. Se a gente está passando por lutas, dificuldades, sente fraco na fé, mas a oração que Paulo registra aqui é que eu oro para que vocês sejam fortalecidos. Olha que coisa linda. O versículo 17. Olha só, eu quero que vocês sejam fortalecidos, mas tem um porquê que ele orava por isso. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Sabe, é estranho dizer, porque a gente já gravou alguns vídeos que falam sobre quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo já passa a morar no seu coração e ele não sai. Mas aqui fala assim, Paulo fala assim, eu quero que Cristo habite no seu coração. Sabe, eu vi uma ilustração uma vez que eu gostei muito. Falou que quando vem visita na sua casa, aí eu estou recebendo visita. E daí, quando vem visita na sua casa, sabe o que você faz normalmente? Você esconde as bagunças dentro dos armários, não esconde? Dá aquela arrumadinha assim, deixa, olha, gente, avisa o pessoal, gente, não abre essa porta desse armário, que se abrir vai despencar essa bagunça. Não sei se é só comigo que acontece, mas eu quero dizer para você, quando a pessoa vem de visita só, ela não vê todas as coisas. Mas Paulo não quer que Jesus apenas viva como um visitante na sua casa. Ele quer que Cristo realmente seja o morador dessa casa. Quem mora na nossa casa, ele pode abrir todos os cômodos, todas as coisas, não tem problema. Paulo ilustra aqui que ele quer que Jesus entre na sua casa e more na sua casa. Ele conhece todos os cantinhos da sua casa, ou seja, da sua vida. Nessa história que eu ouvi, falou assim que a pessoa tinha uma casa e Jesus passou, a pessoa convidou Jesus para estar com ela, morar ali naquela casa, mas tinha alguns armários que a pessoa falava assim, não, Jesus, esse aqui você não pode abrir, tá? Esse aqui, porque eram armários que ficavam guardados coisas erradas, armários que ficavam guardados o pecado do coração dessa ilustração. Será que você já convidou Jesus para morar na sua casa, para habitar no seu coração, porém tem alguns lugares que você fala assim, aqui não, Deus, não mexe aqui não quero saber disso, eu não quero mudar isso, então aqui não. Jesus não pode ser um visitante, ele tem que tomar posse, lembra que eu sempre falo que Jesus tem que ser nosso Salvador, mas também nosso Senhor? Ele tem que tomar posse de todas as áreas da nossa vida. Será que não tem alguma área na sua vida que você fala assim, não, Deus, eu sou crente nesse lugar, mas aqui deixa eu fazer do meu jeito? Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu dia a dia, seja na sua relação com as mídias sociais.
Será que você vai assim, Deus, não, esse aqui eu tô de folga, eu não quero saber do Senhor agora, eu vou fazer o que eu quiser. Será que não tem isso? Aqui, Paulo, eu quero que Cristo habite realmente na vida de vocês. Quero que Cristo possa entrar em qualquer lugar, que Ele tenha a chave da sua casa e de todos os cômodos da sua vida. Pensa bem sobre isso. Paulo fala sobre isso, né? Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Olha só. Então, a gente não tem que viver com Cristo de uma maneira superficial. Ele falou assim, eu quero que você tenha um alicerce profundo em Cristo. Alicerçados, arraigados, como uma raiz, como um alicerce profundo. Quanto mais alto é o prédio, a gente falou até uns vídeos atrás falando sobre construção, como você tem construído sua vida, mas quanto mais alto o prédio, quanto mais a gente quer subir na presença de Deus, mais a gente tem que ter os fundamentos firmes, mais profundos na palavra de Deus e no relacionamento individual com Deus. Olha só que coisa. Então, arraigados e alicerçados, mas não é em qualquer lugar, é em amor. No amor de Deus. Olha que coisa linda que ele continua aqui, ó. Vocês possam, juntamente com todos os santos. Então, quer dizer, você não vai apenas sozinho fazer isso. A gente falou vários vídeos sobre a importância de fazer parte de uma comunidade cristã verdadeira, que prega a palavra de Deus, né? Não é só que lê texto bíblico, porque até em lugar espírita, coisa errada, as pessoas leem a palavra de Deus. É onde realmente te incentive a ler, meditar e colocar em prática. Te incentive a ter a liberdade de ler o texto que você quiser da palavra de Deus e pensar sobre isso, tá? E ensine você sobre a palavra de Deus, isso é importante, tá? Diz assim, olha só, juntamente com todos os santos, quer dizer, não você sozinho, todo mundo junto, todos os cristãos verdadeiros, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha só, ele dá um exemplo, como ele fala de um alicerce, ele fala de uma construção, ele dá um exemplo de uma coisa, tipo, qual que é a largura dessa sala? Qual é a altura dessa sala? Ele dá um exemplo que o amor de Deus na verdade, o amor de Deus não pode ser medido em, tem 2 metros por 1, né? Não é nesse sentido. Mas é uma coisa que pode ser sentida, pode ser materializada na vida das pessoas. Em João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele não ficou só em palavras, eu amo o mundo, eu amo as pessoas que estão aí no mundo, as pessoas que eu criei. Ele colocou em prática o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que por isso ele fez alguma coisa. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você entende? Deus não quis apenas ficar esse amor em palavras, como ele não quer que nós também vivamos esse amor só em palavras. Eu amo o próximo. Você faz alguma coisa por ele? Você fala do amor de Deus para ele? Você prega o evangelho para essa pessoa? Não. Tem que pensar sobre isso. Olha a coisa. Então fala que você possa compreender o tamanho do amor de Deus, que é infinito. E ainda continua assim, ó. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Então ele fala assim, ó. Eu oro, ele fala assim, ó. Eu oro, para que... Perdi, gente. Eu oro para que você saiba. E agora ele fala assim, eu quero que você conheça. Sabe, às vezes você lê um livro e fala assim, eu li a Bíblia, lê um outro livro, lê uma revista, você conhece sobre aquilo, mas eu quero que você saiba muito mais de perto, não um conhecimento superficial. Deus não quer que nós o conhecemos, sim, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele enviou Jesus para me salvar, Ele quer ter um relacionamento íntimo, Ele quer que você conheça realmente Ele quer que você saiba realmente quem Ele é, de maneira pessoal. Olha que coisa linda, eu quero que você, para compreender, conhecer o amor de Deus que excede todo o conhecimento, entendeu? Em teoria, a teoria de Deus é muito fácil se falar, né? Até as amigas que começaram a estudar a Bíblia comigo, eu falo assim, eu pensava que eu conhecia Deus, eu pensava que eu conhecia a Bíblia, mas quando eu comecei a estudar, eu pensei, eu não sei de nada. Eu quero te convidar a se aprofundar realmente no estudo da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, para conhecer quem é Deus. Foi aqui que Deus deixou escrito quem é Ele, o que Ele faz, como Ele é. Nós precisamos conhecê-lo não só de ouvir falar. Jó também fala, se você sabe a história de Jó, foi uma história muito triste, meu Deus, coisa terrível que aconteceu na vida dele. Mas ele conhecia Deus, ele falava, eu sou servo de Deus e tudo mais. Mas depois que ele passou por todas aquelas lutas, ele fala assim, Deus,
Na verdade, eu conhecia só de ouvir falar de você. Agora eu tenho uma comunhão tão grande, tão profunda com você, que agora os meus olhos conseguem até te enxergar. Será que a gente não está vivendo uma vida meio rasa, assim? Estudando a Bíblia, ou vendo alguns vídeos no YouTube, como você está vendo esse aqui. Mas Deus quer muito mais de você, quer que você tenha o pleno conhecimento dele. Olha que coisa linda, para que vocês sejam cheios. Então por que ele quer que você conheça o amor de Deus junto com outros cristãos verdadeiros? Olha só o que ele fala, para que você possa conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. E continua, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Pleno é completo. Paulo ora, né? Eu vi até uma mensagem outro tempo falando sobre isso, fala que essa oração foi a oração mais ousada de Paulo. Ele fala que vocês sejam cheios de poder, do poder de Deus. E ainda fala assim, que vocês tenham a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é na questão de aperfeiçoamento, de perfeição. Olha que coisa linda. Deus nos chama só para andarmos com Ele, mas sermos transformados por Ele para sermos mais parecidos com Jesus. Sabe? Quando você lê a Bíblia, é como se você tivesse um espelho. Você vê as coisas de Deus, você vê Jesus, você fala assim, você vê a perfeição do próprio Deus e você olha para você e pensa, tô longe. Mas em vez de você querer fugir desse espelho, você deve buscar olhar mais esse espelho. Tá bom, como Deus espera que eu seja? Como é ser realmente um cristão, uma cristã verdadeira? Como é realmente conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, sabe? Você pode ler a Bíblia inteira, mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, de conversar com Ele com as suas palavras, muitas vezes a gente tenta conversar com Deus usando palavras decoradas. Gente, já pensou se eu estivesse gravando esse vídeo só usando palavra decorada? Você ia assistir esse vídeo? Você ia se interessar nesse vídeo? Não. Deus não quer que a gente tenha uma formalidade. Sim, um respeito precisa ter, mas uma formalidade. Olha, eu vou falar essas palavras decoradas. Não. Deus, Jesus quer que nós sejamos um amigo dele. Então, nós precisamos conversar com ele como amigo. Entendeu? Conversar. Senhor, tá difícil as coisas, eu não sei o que fazer nesse dia. Me ajuda, Deus. Senhor, você não sabe, eu tô tão feliz. Eu fui para Belo Horizonte, né? Como eu falei no vídeo passado, na inauguração do aplicativo YouVerso. Eu tô tão feliz, Deus. Deus quer estar com você em todos os momentos. Momentos de tristeza, de alegria, momento de angústia, momento de exaltação. Jesus te chama para fazer parte disso. E ainda continua aqui, ó, cheio de toda a plenitude de Deus. Ele nos chama para sermos cada dia mais parecidos com Ele. E como a gente vai ser parecido? Como que você vai imitar alguém? Meu filho me imita, né? Mas por quê? Ele me conhece desde que ele nasceu. Então ele imita, ele fala assim, oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Se você assiste esses vídeos, você sabe que é assim que eu faço. E é assim que nós precisamos conhecer a Deus, conhecendo Ele, ouvindo da palavra dEle cada dia mais e tendo um momento de intimidade com Ele, de relacionamento, de oração, ouvir Ele através da palavra, falar com Ele através da oração, para que a gente possa cada dia mais ser parecida com Ele. O amor de Deus que excede todo conhecimento. Não tem como explicar esse amor em palavras, a não ser que você viva nesse amor. Deus está te chamando para não apenas conhecer Ele de maneira intelectual, mas que você possa conhecer Ele além da maneira intelectual, de maneira realmente espiritual e verdadeira. Deus está te chamando nesse dia, hoje, não deixa para amanhã, porque o chamado de Deus é maravilhoso. Que você possa conhecer a plenitude, a grandeza do amor de Deus que excede todo entendimento. E Ele é poderoso. Ainda continuando esse texto, que é o que eu gravei no vídeo passado, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Olha só, a Ele seja a glória. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos querer conhecê-lo e mais vamos chegar perto da glória dEle, das características, coisas maravilhosas que Ele tem. Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é onipresente, onipotente. Coisas que nós não podemos ter essas características, mas nós podemos nos esforçar e trabalhar para cada dia mais amar como Ele amou. Você possa realmente, não apenas viver em palavras ouvindo esse vídeo, mas que você possa conhecer com profundidade, com intimidade,
o amor de Deus e a graça de Deus que excede todo entendimento, que a gente não consegue explicar em palavras, mas a gente vive por essa graça. Ó, um abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha esse vídeo para mais pessoas, que a gente possa aprender mais do Senhor cada dia mais.